Que a graça do Senhor Jesus seja com você. Sou o professor Rogério de Souza e estou aqui para dar continuidade ao estudo do livro de Gênesis. Hoje nós vamos estudar o versículo 6, 7 e 8. Os versículos anteriores já foram estudados, tem 3 vídeos aqui no canal Teólogo e Fronteira. Vá na playlist Gênesis e lá você vai encontrar as 3 aulas que explicam do versículo 1 até o versículo 5. Nosso projeto, que nós chamamos de Projeto Pauta Brasil, tem por objetivo explanação da Bíblia, a Palavra de Deus, e também a formação teológica dos nossos irmãos e irmãs que estão espalhados pelo nosso território nacional ou que são de fala de língua portuguesa no mundo inteiro. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 6, está escrito: Deus disse. Vamos começar por aqui. Qual a relação que você tem com a Bíblia? Como que você se relaciona com as Escrituras? É um livro de cabeceira? É uma literatura entre outras literaturas? Ou a Bíblia é a palavra de Deus para você? Sabe que na virada dos séculos, entre o século XVIII e o século XIX, surgiu um movimento de desconstrução. Desconstrução do quê? Das tradições antigas, das fontes de autoridade antiga. E entre esses movimentos passou-se a desconstruir a doutrina que ensina que a Bíblia é a palavra de Deus. Os teólogos chamados de liberais disseram que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que é um livro que contém a palavra de Deus. Com esse trocadilho de palavras, fizeram Deus mentiroso, e assim os profetas também. Por quê? Porque a Bíblia inteira, de capa a capa, existe uma reivindicação de Deus sobre a autoria primária. Ele deu inspiração aos profetas e aos apóstolos para que em nome de Deus eles falassem e em nome de Deus eles escrevessem. Gênesis capítulo 1, versículo 6 está escrito: Deus disse. Não é Moisés quem disse, não é um autor humano quem disse, Deus disse. A mesma expressão você vai encontrar em toda a Bíblia. Assim diz o Senhor, palavra do Senhor enviada ao profeta, oráculo do Senhor. Ouvi, ó céus, ouça, ó terra, Deus vai falar. Isso de capa a capa. Ora, não é só uma ou outra passagem das Escrituras que nós vamos selecionar para ser palavra de Deus, porque toda ela é reivindicada por autoria primária a Deus. Deus é o autor da palavra, Deus é o autor da Bíblia. Os escritores foram os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento, mas o autor, a fonte inspiradora de onde saiu toda a verdade e toda a doutrina é Deus. Você não pode selecionar umas passagens para ser Bíblia e outras para não ser Bíblia, ou toda ela ou nenhuma delas. Qual que é a grande problemática? É que se você rejeita a Bíblia como fonte e autoridade de fé para falar sobre Deus, qual que é o substituto que você vai colocar no lugar? A tua razão? A tua lógica? O consenso da academia? O pensamento dos cientistas? A opinião dos religiosos? A autoridade dos teólogos? O teu sentimento? A sua intuição? Você vai cair em grande desespero porque vai faltar uma fonte absoluta de verdade. Não vai haver fonte alguma para você dizer Deus é assim ou Deus deixa de ser assim. A Bíblia, ela já reivindica a autoridade sobre si. A autoria, ela é atribuída a Deus, mas ela não nega que os homens participaram desse livro, escrevendo, recebiam a revelação, recebiam a inspiração e iam escrever o que Deus tinha dito. Começa assim o nosso estudo. Deus é quem disse o que nós vamos dizer aqui. O que é que Deus disse? Que haja um firmamento no meio das águas e que ele separe as águas das águas. Ora, se você for para as ciências humanas, você não vai compreender essa passagem. Por quê? Pela astronomia e pela cosmologia, o universo continua em plena expansão. E nós estamos soltos no mundo, entre bilhares e bilhares de galáxias que compõem o universo. Aliás, os metafísicos e os físicos e os físicos quânticos, eles já falam de multiversos, não falam nem mesmo de um universo. Veja só como que a
situação fica desesperadora quando você tenta ler a Bíblia e compatibilizar a Bíblia com as ciências dos homens. De acordo com a Bíblia, Deus criou a Terra neste formato. A Terra seria plana, um planalto, de fora a fora. E Deus diz que esse planalto ele estaria recoberto por uma espécie de cúpula, do jeito que eu estou desenhando para vocês aqui. O céu atmosférico que nós temos aqui, ele é composto por uma espécie de cúpula, e essa cúpula ela protege o planeta Terra. Mas de acordo com a cosmologia bíblica, não a astronomia dos homens, não a cosmologia dos homens, esta aqui, aonde Deus disse, toda essa parte aqui da cúpula estaria tomada por águas ou encharcada, de ponta a ponta, tudo isso aqui seria água. Por isso que nós lemos em Gênesis capítulo 1, a terra era deserta e vazia, essa parte aqui do plano, deserto e vazio, não haviam habitantes aqui, não haviam moradores aqui, não haviam plantas aqui, tudo isso aqui era deserto e vazio porque não tinha gente dentro. Havia trevas sobre a superfície do abismo, porque toda essa parte aqui ela é chamada de abismo, bem? Essa parte aqui ela é chamada de abismo. Abismo, toda essa parte da cúpula é chamada de abismo. O sopro de Deus pairava sobre a superfície das águas, isto é, ficava revirando as águas que estão dentro do domo. Essa parte aqui é chamada de domo. O que é um domo? Domo é da onde vem, que vai dar origem à palavra domine, Senhor. Domo é a casa do Senhor. O mundo seria uma casa que tem um teto, uma casa que tem as suas paredes, uma casa que tem o seu chão. E mais ainda, a Bíblia vai falar para nós que existem colunas que sustentam este domo. Colunas. O mundo seria assim, de acordo com a cosmologia bíblica. Se você for responder as provas da faculdade, da academia, da rede escolar, isso aqui é incompatível, eles não vão aceitar essa resposta. Mas se você for participar de estudos teológicos e levar a Bíblia como palavra de Deus a sério, esse é o mapa. É assim que você se orienta dentro da geografia bíblica, numa terra plana, coberta por um domo, como você está vendo aqui, e o domo tomado por água de fora a fora. Até que Deus disse, haja um firmamento no meio das águas. Portanto, Deus fez isso. Deus criou a camada atmosférica. Quando Deus criou a camada atmosférica, essa parte de baixo aqui são chamadas de águas inferiores. Os oceanos, os mares, os rios, as represas, as lagoas, os riachos, todo o lençol fluvial do mundo inteiro. E essas águas de cima aqui, elas formavam uma espécie de espelho d'água. Isto é, a Bíblia está revelando para nós aqui que antes que o dilúvio acontecesse, porque o dilúvio vai acontecer lá no capítulo de número 7, quase 2000 anos depois da criação, o dilúvio, quando ele acontece, as comportas dos céus vão se abrir e essas águas que tinham sido suspensas, elas vão descer. Nós vamos explicar isso aqui aos poucos, conforme nós vamos estudando. Não percam os próximos estudos da palavra de Deus, não do professor Rogério, não do teólogo A ou B, mas sim da palavra de Deus. Não percam. Acontece que em Gênesis 1 Deus fez uma expansão e essa expansão Deus deu um nome. Deus chamou de céus. Céus. E por que céus? Justamente por causa que aqui estão as águas de baixo e as águas de cima. Quem vivesse naquele tempo como Adão e contemplasse os céus, ia ver um lençol d'água semelhante aos oceanos. Do jeito que você olha para o mar e vê aquele tapete de água azul se estendendo até o infinito, assim era a expansão dos céus também. Não somente o
o céu atmosférico, gasoso como nós temos aqui, mas sim um lençol de uma espécie de mar, como se fosse um mar de vidro, um mar espelhado. Esse mar de vidro, ele volta em Apocalipse capítulo 15. Apocalipse 15, volta o mar de vidro. Por quê? Porque, de acordo com a própria cosmologia bíblica, Deus está no centro dos céus, no centro do domo. Em Apocalipse 15, diz que Deus está no trono dele e que um mar de vidro, veja só o que o professor está falando, um mar de vidro misturado com fogo. Por quê? Porque a palavra céus, no hebraico, é justamente uma mistura de gases, de fogo, que pegam fogo. É como se o céu estivesse incendiando-se, ou pegando fogo, ou quente. Essa é a ideia da palavra céus no hebraico, que traduzido para o nosso português é apenas céu mesmo, teto, tá? Teto. Deus criou a terra sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Depois disse Deus: haja um firmamento ou uma expansão, tá? Uma expansão que você está vendo aqui no meio das águas superiores, águas inferiores. Aqui, essas águas superiores aparecem de novo em Apocalipse capítulo 15, um mar de vidro misturado com fogo. Veja só que coincidência que nós temos aqui, a palavra céus e o Apocalipse. Acontece que parte dessas águas aqui vão voltar no tempo do dilúvio, coisa que nós vamos explicar um pouco mais para frente. E é chamado de firmamento. Por quê? Porque o firmamento ele aparece como se ele fossem colunas. Aqui, ó, como se fossem colunas. O que é que nós descobrimos pelo próprio estudo da geografia e da topografia da Terra? Que existem geleiras em volta da Terra. Imagina que isso aqui é a Terra plana e essa parte aqui são geleiras. São geleiras enormes, tá bem? Geleiras enormes, gigantescas, intransponíveis, inclusive. Intransponíveis. Não dá para ultrapassar essas geleiras. Parece que o gênio está revelando para nós que essa cúpula aqui, ela tem gelo aqui e aqui que vão formar a camada protetora do domo. O lugar onde nós estamos está protegido. O mundo que nós vivemos está protegido. Perguntam para mim frequentemente se eu acredito em vida extraterrestre. Aí eu tenho que responder biblicamente. Digo não. Biblicamente eu não tenho medo algum de dizer, receio algum de dizer, a vida foi criada por Deus na terra, uma vida terrena, uma vida terreal. O Filho de Deus se encarnou na terra. A escada que Jacó teve um sonho, o pé estava no chão da terra e o topo tocava nos céus de Deus, e não se falava de invasão extraterrestre. Fica para os filmes, fica para a ficção, fica para a imaginação, fica para as lendas. E Deus chamou isso aqui de firmamento, meus irmãos. Os céus estão firmes, não vão desabar sobre a nossa cabeça. Estão firmes. A palavra de Deus nos garante, nos dá esta garantia: nem invasão alienígena e nem desabamento do teto sobre as nossas cabeças. Está acompanhando? Muito bem. Deus chamou de céus. E por que céus? A Bíblia, ao longo da sua história, vai dizendo que existe o céu e os céus dos céus. O apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios, capítulo 12, aliás, 2 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo nos diz que ele visitou o terceiro céu. Por que o terceiro céu? Paulo chamou o terceiro céu de paraíso, ó, paraíso. Paraíso, ele foi até o terceiro céu, paraíso, onde ele ouviu palavras que não são lícitas ao homem falar. Portanto, nós temos o primeiro céu e nós temos o terceiro céu. E nos perguntamos, e o segundo céu? Porque céu não é apenas uma realidade dimensional. De acordo com a Bíblia, o céu não é apenas uma dimensão. O céu atmosférico, o céu das estrelas e o céu de Deus. 3 andares.
Eles são qualificações do céu, ou graus do céu. Primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Aí você fala, como que isso acontece? Exemplo, na escola onde eu dou aula. Na escola onde eu dou aula, eu tenho a primeira, segunda e a terceira série de alunos que estão no ensino médio. É uma só prédio, é uma só escola. Cada turma fica dentro da sua sala. Na hora que toca o sinal, todos vão para o pátio, todos vão para as recreações, todos vão para as atividades no mesmo prédio. Mas são dimensões diferentes, dimensões da primeira turma, da segunda turma e da terceira turma, da primeira série, segunda série e terceira série. Por isso, nós podemos com propriedade dizer: primeiro, segundo e terceiro céu não são meramente realidades espacionais, primeiro, segundo e terceiro andar, e sim dimensionais, não somente espacionais. São espacionais também, mas não somente espacionais, e também dimensionais, isto é, uma dimensão junto com a outra. Exemplo, você está vendo a minha imagem. A minha imagem ela tem a altura e ela tem a largura, mas falta a profundidade. Você não consegue perceber a profundidade a não ser quando eu faço esse movimento. Veja só, minha mão aqui atrás, essa mão aqui na frente. Isso aqui é a profundidade. Veja só, dimensão da profundidade. Essa aqui é a dimensão da largura. Veja só o espaço da largura. E agora a dimensão da altura. Isso é chamado de 3D, três dimensões. É uma só verdade que você está vendo, mas são três dimensões, ó: profundidade, largura e altura. Quando eu falo do primeiro, segundo e terceiro céu, estou falando de dimensões do céu. A dimensão que nós temos, que é atmosférica, a dimensão do céu dos anjos, das almas, dos espíritos, dos vivos e dos mortos no mundo espiritual, e a terceira dimensão, que é o céu de Deus, onde só Deus está. É isso aí. A Bíblia está revelando para nós que existem dimensões do céu. Já expliquei um pouquinho sobre isso aqui numa playlist que nós temos aqui no canal Teologia de Fronteira, chamada Cosmologia Bíblica. Entra lá e estuda Cosmologia Bíblica, e você vai poder ter um mapa preciso das Escrituras, para andar pelo solo das Escrituras. Você quer andar pela Bíblia? Precisa de um mapa. Qual é o mapa? O que a própria Bíblia dá para você. Muito bem. Deus disse que haja um firmamento no meio das águas e que Ele separe as águas das águas. Deus fez o firmamento e separou as águas inferiores do firmamento das águas superiores. Agora tem uma lição muito teológica sobre isso daqui. Deus, da mesma maneira como Deus fez separação entre a luz e as trevas, dizendo que as trevas é a noite e a luz é o dia, agora Deus faz separação entre as águas superiores e as inferiores. Isso aqui é uma lição teológica. Lição teológica de que o céu de Deus é para cima. Deus nos chama à elevação espiritual, à compreensão das coisas de cima. Paulo escreveu aos Colossenses: buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Essas águas inferiores aqui, elas dão acesso ao Sheol. Sheol, no hebraico, seria o Hades dos gregos, ou o inferno dos latins. Veja só, o professor vai falar aqui rapidamente. Os judeus falam que essa dimensão do lado de baixo da terra é chamada de Sheol, mundo dos mortos. São sepultados aqui na terra, mas a caminhada continua para o Sheol, o mundo de perdição, o mundo das sombras. Os gregos falam algo semelhante. Eles falam que o submundo é chamado de Hades, mundo dos mortos. E os latinos falam algo semelhante, dizendo que aqui é o lugar dos fortes, para dentro do forno, para dentro dos infernos, aonde as pessoas estão queimando. Todos esses três aqui falam que é um mundo de sombras, mundo de trevas, mundo de fogo, ao contrário do mundo de cima. O mundo de cima é o mundo dos céus, é o mundo da luz, é o mundo da elevação. Por isso Deus faz separação entre as águas inferiores que levam para o inferno e as águas superiores que estão ali diante do trono de Deus, como diz Apocalipse capítulo 15. Se interessou pelo estudo? Continue conosco. E assim aconteceu. Deus chamou o firmamento de céu. Existe um céu, e essa é a lição da Bíblia. Existe um céu.
e existe gente morando no céu. Deus está nos céus. Os anjos eleitos estão nos céus. Jesus de Nazaré está nos céus. O Espírito Santo está nos céus. O apóstolo Paulo falou que o paraíso está no terceiro céu, no piso superior. Todos nós somos convidados não a descer para o mundo dos mortos, como você vê aqui, vindo para esse lugar. Nós somos chamados a subir, a ir nesta direção. Qual direção você está indo? Como que funciona esse planalto? Como que funciona esse plano? Esse plano funciona para a seleção da vida eterna ou da morte eterna, assuntos que nós vamos comentar mais adiante. Que a graça de Cristo seja com você, entre em contato, faça parte do projeto Pauta Brasil, que Deus nos fortaleça e nos faça fortes. O projeto Pauta Brasil oferece curso de capelania cristã, básico em teologia com 10 disciplinas, ciência da religião, nível básico e nível médio, e o curso bacharel em teologia com 6 módulos, 36 disciplinas. Se você já tem formação e quer se aprofundar, faça o curso de especialização conosco. Entre em contato, professor Rogério de Souza, telefone 11 999 47 43 30. Deus te abençoe.